Bom dia, muito bom estar com vocês mais uma vez nessa terça-feira, tomando café juntos com Cristo. E nós estamos estudando o livro de Abacuque, né, do Velho Testamento. Se a sua Bíblia for igual à minha, da Almeida Corrigida Fiel, é página 1276 que nós vamos começar hoje. Só quero lembrar, né, a todos os ouvintes que nós estamos começando uma novidade. Se você gostaria de fazer uma pergunta, seja bíblica, seja fora da Bíblia, você pode mandar as suas perguntas, mas nós vamos responder com a Bíblia. A Bíblia tem a resposta. E vamos passar o zap para que vocês podem enviar suas perguntas, pedidos de oração e seus recados. Então é 11 95 497 0659. Então, hoje nós estamos começando, dando continuidade, né, ao nosso estudo no pequeno livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta no Velho Testamento, na época que Jerusalém foi tomado pelos babilônios. E eles foram atacados e muitas pessoas foram levadas naquela invasão da Judéia. E Abacuque, ele estava até questionando por que Deus estava permitindo certas coisas naquela época, porque ele permitiu aquela tragédia, aquela destruição. E ele está tendo uma conversa com Deus aqui, e Deus está também conversando com ele, dando respostas para ele. E nós chegamos em capítulo 2 e nós vimos como que Deus fala para Abacuque. E Abacuque aprendeu uma grande lição. Nós vamos ver quando chegar no final do livro, ele aprendeu a viver acima das circunstâncias. Aqui em Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 4, nós vamos fazer a leitura. A palavra de Deus diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falar a mim e o que me responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu. Deus respondeu às suas queixas e Deus lhe deu orientação. Ele disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Um versículo tão importante, né? Quando nós falamos sobre Abacuque, ele foi um chamado profeta menor, não por ser menor importância do que os demais profetas, mas porque ele é um livro menor. Então, no livro de Abacuque é pequeno, mas de grande importância. Aquele versículo 4 foi citado 3 vezes no Novo Testamento e grandemente usado. O justo viverá por fé. Então, em 1505, havia um padre chamado Martinho Lutero. Os 2 irmãos do Lutero morreram na grande praga naquela época, na praga da morte negra. E eles morreram através daquela peste, e daí Deus começou a trabalhar no coração dele, que ele decidiu entregar a sua vida para servir no monastério. Ele se entregou para ser um monge. Lutero, como um monge, foi um piedoso católico da Igreja Católica Romana Apostólica, e ele era um adorador da Virgem Maria. Ele se tornou um professor de teologia no seminário, onde ele ensinava o livro de Romanos, Gálatas
e Hebreus. Interessante, nesses 3 livros, nós encontramos esse versículo que nós encontramos em Abacuque 2:4. Em 1516, sobre uma visita, ele estava fazendo uma visita a Roma, e ali naquela visita ele subiu de joelhos os 28 degraus da famosa Escala Santa. Dizem que, na tradição deles, que aquela escada foi retirada do corredor do julgamento em Jerusalém, e dizem que aquela escada tem mancha de sangue de Jesus, que nós não sabemos disso. Mas ele disse que Deus trouxe naquela ocasião, quando ele estava subindo de joelhos, ele chegou no meio do caminho daquelas 28 degraus de joelhos, e Deus trouxe essa passagem para seu coração. Deus trouxe a passagem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Também citado em Romanos 1:17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, naquela ocasião, Lutero, ele viu que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. Em outras palavras, a justiça vem pela fé e não pelas obras. Naquele momento, ele entendeu que o Evangelho e a salvação é pela graça, não é das obras. E ele disse nos seus escritos, ele disse, foi quando eu senti como se estivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Disse que, portanto, aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. Às vezes, Deus usa as provações para nos levarem a subir no alto mais perto dele. No caso de Lutero, ele passou por uma crise de fé. A sua idolatria, a imoralidade que ele viu lá entre os sacerdotes lá de Roma, a incompatibilidade da sua fé com a Bíblia. Ele confiava muito nas suas obras e foi naquela crise de fé que ele veio ao encontro da verdade. Viver pela fé é não confiar na nossa carne. O justo pela sua fé viverá. Nós encontramos 3 vezes citado esse versículo no Novo Testamento. Em Romanos 1, versículo 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé não é confiar no que pode ver, mas é confiar no que crê. Viver pela fé é a decisão de viver não firmado no que se vê, mas no que se crê. Viver pela fé é confiar na obra e na pessoa de Cristo, como diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, onde também nesse versículo é citado. É evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está falando sobre a nossa justificação. Nós estamos justos perante Deus não pelo que nós temos feito, mas pelo que Deus tem feito por nós. Que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, derramou seu sangue, e a nossa justiça vem de Cristo, através da nossa fé, confiando na obra de Cristo. Viver pela fé é avançar, apesar dos obstáculos. Aquele que vive pela fé não somente aceita Jesus como Salvador, mas ele continue seguindo. A Bíblia diz em Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nessa história de Abacuque, nós podemos ver na sua conversa com o Senhor, que ele chegou a certas conclusões. Deus lhe levou a aprender algumas lições. Ele aprendeu uma importante lição de
viver e confiar no Senhor e viver acima das circunstâncias. Abacuque, mesmo em crise, ele buscou respostas em Deus e ele foi atingido. Foi então que Abacuque tomou as seguintes decisões. Para sair da sua provação, ele decidiu viver acima das circunstâncias. Ele decidiu que eu vou ter que viver pela fé. E aqui que nós chegamos, a segunda decisão que ele tomou, ele decidiu subir às alturas, acima da crise. Ele decidiu subir e chegar mais perto de Deus. A fé que chega às alturas é a fé que confia na pessoa certa, que confia em Cristo. A Bíblia diz em Abacuque 3, versículo 19, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre minhas alturas. O Senhor é a minha força. Então, a fé que chega às alturas é a fé que confia na pessoa certa. Como diz lá em Romanos 1, versículo 17, onde Martinho Lutero aprendeu, a Bíblia diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque ele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero era padre da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele ficou convencido que a salvação é pela graça. Ele ficou convencido que a sua fé não pode ser dividida entre suas imagens de escultura e entre Cristo. Pois a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não pode dividir a sua fé entre suas boas obras. Eu vou confiar em Cristo, mas também eu tenho que fazer isso, aquilo, para obter a minha salvação. Eu vou confiar em Cristo, mas também eu vou ficar com meus santinhos, né, para que eu possa obter o que eu quero. Não, Deus, ele não aceita uma fé dividida. A nossa fé tem que ser exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A salvação não é pelas obras, a salvação é a obra de Deus. Então, a nossa fé não pode ser dividida entre as nossas obras e o nosso Deus. Somente confia em Cristo. Também a fé que chega às alturas é a fé que crê no impossível. Como diz naquele versículo Abacuque 3,19, o Senhor é a minha força, mas também fará os meus pés como os das servas. Então, Deus que faz o impossível, né? Deus realmente é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Como diz em Jeremias, nada há que seja demasiado difícil para o Senhor. Aos homens é impossível, mas a Deus é tudo possível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Como um dos pais da igreja diz, fé é acreditar no que não se pode ver, e a recompensa dessa fé é ver o que acreditamos. A fé vê o impossível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Então, a fé que leva às alturas crê no Deus do impossível. Mas terceiro, a fé que chega às alturas é a fé que avança em todas as circunstâncias. Como diz lá na Abacuque 3, versículo 19, o Senhor é a minha força. Então, é somente nele que eu devo confiar. Fará os meus pés como as das servas. Então, ele faz o impossível. Mas depois diz, me fará andar sobre as minhas alturas. Então, é a fé que chega às alturas, que avança em todas as circunstâncias. Como nós lemos em Êxodo, capítulo 14, quando Moisés estava prestes a correndo do Egito, correndo de Faraó. Ele estava com a mar vermelha na sua frente e o exército de Faraó nas suas costas. E ele
caiu no chão, boca no chão, orando, pedindo orientação de Deus. E Deus respondeu, e ele diz: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ele estava dizendo: Moisés, vai para frente, marche, vai pela fé, avança, vá para frente, não volte para trás. E assim que seus pés tocaram aquela água do Mar Vermelho, Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca. Meu amado, Deus quer que nós avancemos pela fé. Mesmo quando enfrentam obstáculos, quantas pessoas têm fé somente quando está indo bem, mas quando vem um obstáculo, volta para trás. Meu amado, avante, avante é o clamor de Deus. A vitória está diante de nós e a sua própria segurança está nessa geração. Avante e não olhe para trás. Como diz em Lucas 9,62, Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos para frente, confiando no Senhor. Nós vamos agora refletir, orar, ter um tempo sós com Deus, e que Deus abençoe seu coração enquanto escuta essa música de Deus. Deus abençoe, tenha um bom dia.